Você já ouviu a história de como Exu Veludo derrubou um exército inteiro sem erguer uma única espada? Laroie a todos e hoje vamos ouvir a história desse Exu tão respeitado dentro dos terreiros. Canal Contos Curtos. Em uma época distante, num período em que o mundo ainda era moldado pelas forças da natureza e pelas ambições dos homens, havia um reino próspero e sofisticado, governado por um rei sábio e justo. Dentro dos salões de mármore e ouro deste reino, movia-se um homem que todos admiravam, mas poucos realmente conheciam. Seu nome era Damião, um conselheiro de fala mansa e olhar penetrante, cujas palavras eram tão suaves quanto o mais fino veludo. Damião era conhecido por sua capacidade de apaziguar conflitos, resolver intrigas e manipular situações a seu favor, sempre com uma elegância que o destacava. Nascido em berço humilde, Damião aprendeu cedo que o poder não estava nas mãos, mas nas palavras. Sua mãe, uma sábia mulher que conhecia os segredos das ervas e dos espíritos, ensinou-lhe que a verdadeira força está em saber se adaptar, como um rio que flui silenciosamente até alcançar o mar. Assim, Damião cresceu, aprendendo a observar, a escutar e, principalmente, a falar com o tom certo, na hora certa. Sua ascensão na corte foi rápida e, em pouco tempo, tornou-se o braço direito do rei, sempre ao seu lado nos momentos mais difíceis. Mas Damião não era apenas um conselheiro comum. Ele conhecia o que se escondia nas sombras dos corações humanos. Sabia que, por trás de toda a luz, havia escuridão, e que o poder só era verdadeiramente poderoso quando sutil. Ele entendia que a força bruta muitas vezes quebrava, enquanto a sutileza moldava. Foi essa filosofia que o levou a ser temido e respeitado, tanto pelos aliados quanto pelos inimigos. Um dia, um reino vizinho, conhecido por sua brutalidade e sede de poder, decidiu invadir as terras onde Damião servia. O rei, temendo a destruição de tudo o que havia construído, reuniu seus generais e pediu conselhos. As estratégias eram as mais diversas, desde ataques frontais até cercos longos e exaustivos. Mas Damião, em seu canto, observava em silêncio, esperando o momento certo para falar. Quando todos os planos foram apresentados, o rei se voltou para Damião e perguntou: "O que você faria, meu caro amigo?" Damião sorriu suavemente e respondeu: "Majestade, a força bruta apenas gera mais violência. Por que não deixamos que eles se destruam por dentro?" Surpreso, o rei pediu-lhe que explicasse. Damião então propôs uma estratégia que era tanto simples quanto genial. Ele sugeriu infiltrar espiões no reino inimigo, espalhando discórdia entre seus líderes, fazendo-os duvidar uns dos outros. Em pouco tempo, o reino vizinho se desestabilizou, seus líderes se voltaram uns contra os outros, e a guerra foi evitada sem que uma única espada fosse levantada. O plano de Damião funcionou perfeitamente, e o reino permaneceu intacto. Porém, o sucesso trouxe consequências inesperadas. A fama de sua sutileza e habilidade chegou longe, e muitos começaram a temê-lo mais do que ao próprio rei. Damião, sempre reservado, notou a mudança no comportamento das pessoas ao seu redor, e uma sombra de desconfiança começou a crescer dentro da corte. Aqueles que antes o elogiavam, agora sussurravam pelas costas, chamando-o de Veludo, por causa da suavidade de suas ações, mas também como uma crítica velada ao seu poder invisível e potencialmente perigoso. Com o tempo, a inveja e o medo entre os cortesãos cresceram, e tramas começaram a ser urdidas contra Damião. Um dia, o próprio rei, influenciado por aqueles que o rodeavam, começou a duvidar de sua lealdade. Acreditava que Damião pudesse estar se preparando para tomar o trono. Em uma reviravolta amarga, o rei decidiu que Damião deveria ser eliminado, antes que ele se tornasse uma ameaça real. Damião, sempre perspicaz, percebeu a mudança de atitude do rei, mas ao invés de confrontá-lo diretamente, decidiu agir como sempre fez, com sutileza. Naquela noite, Damião foi até os aposentos do rei, pedindo uma última audiência. Ele sabia que seria a última vez que veria o homem que tanto servira. Com palavras mansas, agradeceu ao rei por todos os anos de confiança e pediu para partir em uma missão diplomática para um reino distante, sabendo que nunca retornaria. O rei, aliviado, concedeu-lhe a permissão, mas secretamente ordenou que Damião fosse assassinado antes de chegar ao seu destino. Damião partiu, consciente do plano, mas sem medo.
No meio da noite, numa estrada isolada, o emboscador enviado pelo rei atacou, mas Damião estava preparado. Em um último ato de astúcia, ele se defendeu com uma destreza que surpreendeu o assassino, mas foi mortalmente ferido no processo. Sabendo que sua vida terrena estava no fim, Damião sorriu, aceitando seu destino. Ele sempre soube que o poder invisível era perigoso e que um dia pagaria o preço por isso. Quando sua alma deixou o corpo, foi recebido no plano espiritual por entidades que reconheceram seu talento e sua sabedoria. Damião, agora sem as limitações da carne, tornou-se uma entidade poderosa, um Exu, cujo nome refletia não apenas a suavidade de suas ações, mas também a força escondida sob a superfície. Assim, nasceu Exu Veludo, o mestre da sutileza, da estratégia e da força invisível, sempre pronto a ajudar aqueles que precisam de soluções inteligentes e elegantes para seus problemas. Seu nome, Veludo, não foi dado por acaso. Ele simboliza a combinação de suavidade e resistência, de elegância e poder. Exu Veludo, o antigo conselheiro, agora guia aqueles que buscam sabedoria e proteção, sempre agindo com a mesma discrição que marcou sua vida mortal. Mas como o veludo, que é macio ao toque, mas firme ao puxar, ele ensina que o verdadeiro poder não precisa ser visto para ser sentido. Essa história traz a complexidade e a profundidade de Exu Veludo, explicando como sua sutileza e inteligência o levaram a se tornar uma entidade respeitada e como o nome Veludo reflete sua essência, uma combinação única de suavidade e força. Mas e você? Já conhecia essa história de Exu Veludo? Conte aqui como você conheceu essa entidade. Comente aqui de qual entidade você gostaria de ouvir a história. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé!